reparou que o silêncio anda em extinção? As cidades viraram verdadeiras orquestras desafinadas com buzinas, escapamentos, gente ouvindo música alta sem fone no metrô, outros atendendo ligações no celular, os berros no ônibus, como se fosse uma reunião coletiva. E ainda aqueles que acham bonito entrar no elevador e continuar o papo como se estivessem sozinhos. E aí, quando você finalmente chega em casa, o vizinho resolve arrastar os móveis ou tirar um solo na bateria às 10 da noite, ou torcer pelo time gritando pela janela. E não para por aí. Até o ar-condicionado do prédio resolveu gotejar direto no seu. Resultado: você vira especialista em contar pingos e insônia. Mas será que tudo isso é só incômodo? Ou o barulho está literalmente acabando com a nossa saúde, nossa paciência e até a nossa audição? Hoje, aqui no Alerj Entrevista, a gente vai tirar todas essas dúvidas com quem realmente entende do assunto. É a doutora Priscila Campos, otorrinolaringologista, professora da UFRJ e da Estácio de Sá, que vem nos ajudar a entender como o som pode ser invisível, mas ter efeitos poderosíssimos no corpo, na mente e até nas relações humanas. Porque, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa: ouvir o que ama e desligar o que enlouquece. E, às vezes, o que a gente mais precisa é de um pouco de silêncio, não é? Bem-vinda, Priscila! Muito obrigada, Cláudia. Obrigada pela oportunidade. Estamos hoje aqui para falar, então, sobre essa questão da poluição sonora, né? Como isso interfere no nosso silêncio, na nossa capacidade de tanto a parte mental quanto a parte mesmo física, auditiva, que a gente sabe que prejudica muito, né? A falta do silêncio. É a segunda maior reclamação do Disque Denúncia, é a questão de ruído, de barulho, decibel alto, é isso? É verdade. A questão, assim, a poluição sonora, o nome já diz, né? É uma poluição, não deixa de ser poluição. E poluição é crime ambiental. É uma coisa que a gente deixou muito tempo como secundário, né? Como a gente fala, uma ameaça meio invisível. Porque o barulho, ele não tem grandes locais para você dizer, vamos conter esse barulho aqui. O barulho, ele vai andando, entrando na sua janela, pela sua porta, você sai na rua e você é invadido pelo aquele mundo de barulhos ali, né? Então, assim, vários outros países, o Brasil está entrando nisso também, a gente está querendo ter uma maior conscientização sobre essa questão da poluição sonora, de manter os decibéis toleráveis para o ouvido humano, né? O barulho tem aumentado com os anos? Tem aumentado, né? A gente sabe que tem aumentado, apesar da gente ter inovações tecnológicas com a vontade de melhoria desse barulho, né? Por exemplo, os carros hoje em dia, os carros elétricos, carros com menos barulho, né? A gente sabe que a expansão social pós-pandemia, né? A gente vê essa questão das pessoas que aumentaram as saídas, elas aumentaram as reuniões, né? Como se fosse mesmo uma resposta àquele tempo de confinamento. Então, a gente vê que o barulho está aumentando. Mas a vida está se tornando, a vida está mais barulhenta, é isso que você diz? Quer dizer, enquanto há mais tecnologia, por outro lado, há mais uso de máquinas, e as máquinas, ainda que seja esse ruidinho no fundo, que é quase imperceptível, aqui mesmo no estúdio da TV, tem um estúdio, um ruidinho permanente, né? Ele é equânime, dá para sentir Sim. Que eu creio ser da iluminação forte de um estúdio, das câmeras todas, que há várias ao nosso redor. É isso? Quer dizer, esse barulho também... Esse barulho também interfere, né? A gente está tendo uma expansão também da construção civil. Pós-pandemia, a gente voltou à vida normal, né? A vida como ela deveria ser. E isso fez com que a gente tivesse uma concentração muito grande de várias coisas correndo, né? O tempo indo de maneira mais rápida. A construção civil, a questão do trânsito, das pessoas não terem mais paciência, estarem sempre correndo fora do tempo, né? Tentando correr atrás do tempo que não para. Então, assim, eu acho que também a questão de empatia, né, respeito com o outro, as pessoas estão tendo a não respeitar a individualidade, né, e fazer barulho por si mesmo. Fala em números pra gente. Como é que isso funciona? Qual é o número aceitável que não começa a entrar na parte que vai prejudicar a audição humana? Qual é o número de decibel que pode, dali para frente, igual um velocímetro que começa a ficar vermelho? Então, a gente, nossa conversa, fala humana, né, é entre 25 e 30 decibéis.
A gente sabe que a partir de 50, a gente já começa a ter incômodo com o barulho que está ocorrendo. Isso é um barulho maior do que 50 decibéis. Barulhos em 75, 80, 85 decibéis, por exemplo, um liquidificador, uma furadeira, uma feira livre, são barulhos que eles já incomodam e causam fadiga auditiva, né? O paciente, ele vê que se ele fica muito tempo exposto a esse tipo de ambiente ou exposto a esse tipo de barulho, quando ele para, ele escuta o zumbido, ele se sente menos enérgico, né? Ele tá ali mais cansado, cansa ficar naquele ambiente, ele começa a ficar de mau humor, quer sair do lugar, quer fazer uma outra atividade, porque a gente mesmo, né, tem um mecanismo que a gente vê que a gente está liberando mais hormônios de luta e fuga, que é cortisol, adrenalina, quando a gente está exposto a esses barulhos mais intensos, e isso traz uma fadiga, traz uma vontade de se retirar, né? Então, barulhos acima de 115, 120 decibéis, por exemplo, o apito de uma ambulância, eles podem causar até dor no ouvido humano, tá? A gente tem alguns reflexos dentro do nosso ouvido que eles tentam proteger o nosso ouvido de barulhos mais intensos. Por exemplo, o reflexo estapédico, que é um reflexo, tem um músculozinho dentro do ouvido, da orelha interna, em que ele freia essa onda sonora. Ele tenta fazer com que o tímpano não vibre com tanta grandeza e a cadeia ossicular também não. Então, ele tenta frear um pouquinho o som. Só que esse reflexo, ele é fadigável. Se a gente ficar muito tempo exposto a esses barulhos muito altos, vai chegar uma hora que esse reflexo não vai funcionar. E a gente vai começar a ter lesão das células auditivas. Uau! Eu não conhecia esse mecanismo a que você se referiu. Quer dizer, existe o próprio tímpano, sim, ele se autoprotege. Ele se autoprotege, isso mesmo. E é um reflexo bilateral, dos dois lados. Se você escutar som, por exemplo, do lado direito vem um som muito alto, o teu lado esquerdo também protege. Então, eles se ajudam, eles trabalham em sincronia, assim, né? Foi muito interessante o que você falou, porque você se referiu a uma feira livre ou a um show. Uhum. E aí eu me coloco nesse papel. Eu, quando estou numa feira livre, como eu me sinto, e quando eu estou num show que eu me sinto muito diferente do da feira livre. Sim. Existe alguma diferença em termos de tímpano do aparelho auricular em relação ao decibel produzido por uma máquina de algum tipo de música altíssima, de caixas de som ou de vozes humanas? Quer dizer, existe uma diferença? Então, existe. A gente tem que dentro do nosso ouvido, o órgão auditivo, que é a cóclea, que é o caracolzinho que fica lá no nosso ouvido na parte interna, na orelha interna. A cóclea, ela é tonotópica, que a gente chama. Então, o que isso quer dizer? Conforme você vai entrando no caracolzinho, indo para o meio, você vai mudando as frequências que são ouvidas ali pelo nosso ouvido. Então, de acordo com a forma que o som entra, ele estimula um local diferente da cóclea. Então, por isso que às vezes sons, e além disso, né, a gente tem a parte também de córtex auditivo, de audição cerebral. A gente tem que, além da gente, quando a gente escuta, a gente acender, a gente estimular o córtex auditivo, que é o córtex temporal, a gente estimula também áreas que têm a ver com o sistema límbico, o sistema de sentimento. A amígdala, que também é um local no cérebro que tem a ver com essa questão de sentimento, a parte sentimental do som. Então, por isso tem sons que, apesar de serem altos, eles são um pouco mais toleráveis, dão uma sensação um pouco melhor do que outros sons que também têm a mesma quantidade de decibéis, mas são mais repetitivos. São sons que eles liberam na gente um sentimento de luta ou fuga, de eu não gosto desse som, esse som me faz mal, entende? Sejam sons repetitivos que não fazem parte da nossa natureza cotidiana e não fazem parte do nosso gosto musical, por exemplo. Nossa, que explicação mais extraordinária, porque apesar do decibel poder ser igual, sim, a sensação humana é diferente, né? Você sabe que nós somos aqui, nós estamos sendo, tudo que você fala, a Alerj é absolutamente inclusiva. Uhum. Então, enquanto nós estamos fazendo esse programa através da nossa voz, ele é traduzido em Libras por uma equipe, que aliás eu quero mandar um beijo para a equipe da Alerj de Libras, todos os companheiros, os nossos amigos, colegas, eu quero reverenciar cada um de vocês, acho vocês extraordinários. Morro de admiração pelo trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouco para esse pessoal que tem uma deficiência auditiva, queria que você pudesse explicar um pouco mais sobre essa parte do sentimento da voz, não é da voz, do som, né? Não é da voz no caso. Sim.
Então, a pessoa que tem deficiência, ela ainda tem o sentimento, quer Com dizer... certeza, ainda tem o sentimento. A gente tem casos, por exemplo, de pessoas que perderam a audição bilateral, não conseguiram ser implantadas, e elas buscam na música um retorno desse sentimento do som. Então, apesar de elas não escutarem a música, elas sentem a vibração. Então, a gente vê cantores, por exemplo, que têm perda auditiva bilateral, que eles trabalham cantando com os pés descalços para poder sentir a vibração no som. E isso, existem estudos que mostram que a vibração do som, a forma como o som ele é entregue, independente da questão de você querer de escutar ou não escutar, tá? Só a própria vibração e o momento em que você está, ele acende, ele ativa partes do córtex auditivo. Então, apesar de você não estar escutando propriamente dito, você está fazendo parte daquele som, mesmo pela vibração, aquilo ali estimula o seu córtex auditivo. Né? Você sente a música de alguma forma. E o que você teria assim, de inovador que ainda não se sabe, que a gente pudesse deixar de dica para as pessoas que se utilizam do sistema de Libras aqui da TV? O que a gente poderia melhorar na vida dessas pessoas em nível de sentimento, dessa vibração? Dá umas dicas de coisas assim inovadoras. Sim, eu acho que o principal é empatia, é você saber como a pessoa que tem perda auditiva, ela prefere se comunicar. Tem pessoas que preferem se comunicar com Libras, tem pessoas que têm mais de uma deficiência, tem deficiência visual e auditiva e preferem se comunicar fazendo a letra na palma da mão, preferem se comunicar dessa forma. A gente tem várias questões dessa parte de avanços no implante auditivo, né? Então, pessoas que ainda têm um resquício de audição e querem escutar e querem pelo menos ter o mínimo de audição possível para ter sons, para escutar sons que servem de alerta, por exemplo, uma buzina, uma campainha, uma sirene. A gente tem várias inovações nesse local, né? Nesse sentido. O implante coclear, antes, ele era liberado para perda auditiva bilateral somente, tá? Perda auditiva profunda dos dois lados. Hoje em dia, ele já é liberado no rol da ANS, no SUS, para perda auditiva unilateral, para que o paciente consiga melhorar a sua localização sonora. Então, a gente já pode indicar isso. Existem aparelhos também, que são aparelhos vibratórios, em que a gente faz a cirurgia e ele tem a condução óssea, a condução auditiva, né? Pela parte óssea, pela vibração. A gente tem aparelhos que são totalmente implantáveis dentro da cadeia ossicular. Hoje em dia, a gente tem aparelhos auditivos que eles se conectam no Bluetooth do seu celular. Eles se conectam no Bluetooth da tua televisão, né? E eles podem estar fazendo parte dessa parte tecnológica da sua casa. Então, você fica com tudo dentro do teu aparelho auditivo. Então, assim, a gama de chances tecnológicas, de alternativas que a gente tem é enorme, né? Então, eu acho que essa parte da tecnologia facilitou muito a vida, facilitou também a gente saber identificar a perda auditiva e fazer com que esse paciente, de maneira precoce, se estimule da forma de uma linguagem alternativa, por exemplo, Libras, né? A gente sabe que no Brasil, a gente tem ali em Laranjeiras, né? O INES, que é maravilhoso. Então, assim, nós somos, no Brasil, graças a Deus, nós somos referência mundial nessa parte auditiva, de triagem auditiva neonatal também. É um dos grandes no SUS que está disponível, né? É um dos países que está na crista da onda, assim, do que a gente tem para oferecer. Quando eu me referi à dica, é porque eu adorei o que você falou de andar com o pé descalço. Sim. Tem alguma outra dica que você possa dar? Porque essa eu já achei adorável. Se você colocar os pés, quer dizer, em quaisquer pisos, não necessariamente na grama ou num piso natural. Se nós pusermos os pés descalços aqui, essa vibração já é suficiente para quem está com os seus pés treinados e consegue. Tem alguma outra coisa que você possa... Há pacientes que, por exemplo, têm deficiência auditiva, não leem Libras e às vezes não fazem essa questão de Libras, ou outra pessoa não consegue se comunicar através de Libras, muitas têm também a questão da vibração sonora da laringe, de você falar e pela vibração sonora na palma da mão ele conseguir entender, além da leitura labial, obviamente, né?
entender o que você está falando. Então, também é uma dica. É você permitir o outro a ter a melhor forma de expressão de linguagem, estando junto com você. Ter empatia pelo outro, né? Tem alguma, Priscila, algum exercício que se possa fazer para buscar um percentual de recuperação? De auditivo? Então, a gente tem algumas coisas, né? A gente tem que o paciente que tem perda auditiva unilateral, por exemplo, perda total, ele faz fonoterapia para poder melhorar a localização sonora. Então, a gente sabe que quando um ouvido ele não escuta e o outro escuta, a gente perde um pouco da localização do som, de saber de onde está vindo aquele som. Isso é muito importante para a gente poder viver em sociedade, num ambiente, imagina, né? No trânsito, eu vou atravessar a rua, eu não sei de onde está vindo aquela buzina, de onde está vindo aquele alarme, então isso é muito importante, a gente pode fazer esse treinamento. Pacientes que se expõem constantemente a ruído, a gente sabe que tem que fazer uma pausa entre os ruídos, um tempo para a gente tentar fazer com que as células ciliadas elas descansem um pouquinho e elas não tenham tanta lesão. Né? Então, a gente pode fazer esse tipo de treinamento, que é o treinamento do silêncio. Existe o treinamento do zumbido também. Paciente que tem zumbido, ele sempre fala assim, o meu zumbido nunca vai embora, o zumbido parece que cada dia piora mais em ambientes silenciosos. Então, a gente tem uma coisa que a gente chama TRT, que é a terapia de retreinamento do zumbido, do tinnitus, que nada mais é do que a gente falar para o paciente se conectar à noite com sons da natureza, ruídos brancos, como se fosse a televisão fora do ar, tipo, fazendo aquele barulhinho. Isso, porque isso mascara o zumbido. E isso é um treinamento para o nosso cérebro entender que o barulho do zumbido, ele pode ser vencido e que o barulho do zumbido, ele não é prejudicial à sua saúde, que você não precisa ficar alerta àquele barulho. Então, a gente faz esse tipo de treinamento com os pacientes. É um treinamento, terapia cognitivo-comportamental, né? A gente sabe que tem outras coisas juntos que a gente pode fazer, mas isso funciona muito bem. Aqueles protetores auriculares, eles são eficazes? São eficazes. A gente tem a proteção simples, né, que é o protetor auricular intracanalicular, e a proteção dupla, que é o intracanalicular com um abafador de som. Dependendo do tempo de exposição daquela pessoa, se fosse trabalhista, o que ele está fazendo, e dependendo do nível de decibéis em que ele está exposto, ele tem indicação de fazer a proteção uma proteção sozinha ou as duas proteções. Isso também varia de acordo com o paciente se ele já tem perda auditiva, tá? Então, a gente sabe que os trabalhadores que são expostos ao ruído, eles podem desenvolver uma doença que é a perda auditiva induzida por ruído, tá? Que é o PAIR. Essa perda auditiva, ela é uma doença trabalhista, é uma doença dessa parte de medicina do trabalho e que tem a ver com a exposição sonora durante o trabalho. Então, esse paciente ele tem que estar com EPI adequado, ele tem que fazer audiometrias seriadas e ser acompanhado da perda auditiva e, eventualmente, caso ele venha a desenvolver perda auditiva, ele tem que ser deslocado do local de trabalho, tem que ser realocado. Uma vez esse paciente diminuindo, como que você ofere? Que ele mesmo que diz, você o expõe a algum tipo de ruído em decibéis crescentes e ele diz, estou ouvindo ou não estou ouvindo? Exato. É dessa forma? É dessa forma. Isso que você está falando é como funciona a nossa audiometria, que é o exame de triagem auditiva, né? O primeiro exame que a gente faz para ver se o paciente tem ou não tem perda auditiva. A gente coloca ele numa cabine que tem um isolamento acústico e a gente vai estimular cada ouvido de uma vez, né? Primeiro o direito, depois o esquerdo, e a gente vai colocando decibéis crescentes e falando para ele poder dizer que ele está escutando, levantar a mão ou apertar um botão, que sim ou não. E nisso a gente vai conseguir ver quanto perda auditiva ele tem, qual é o nível decibel, né? E em qual frequência. E a gente sabe que o PAIR, a perda auditiva induzida pelo ruído, ela está mais disposta em frequências mais altas. Então, com a configuração do nosso audiograma, quando a gente vê a audiometria, a gente consegue, pelo desenho, ver que o paciente estava exposto a ruído. Daí a gente pergunta para ele, olha, você trabalha com alguma coisa? Ah, trabalho em construção civil. Você usa EPI? Não, não uso EPI, não usa protetor auricular. E daí a gente vai conversar com o médico do trabalho para ver se a gente tem como fazer dupla proteção, realocar ele naquele trabalho, fazer tudo isso, tá? Priscila, o ouvido é um órgão que se gasta? Se gasta, sim. Então é isso, é a sensação que eu estou tendo nessa entrevista. Ele se gasta. Quer dizer,
via de regra, uma pessoa que nasça com ele aos 100%, ela necessariamente, se ela viver 100 anos, ela vai escutar menos. Isso. Necessariamente? Então, a gente sabe que isso tem muito a ver com a questão genética. Então, toda vez que a gente indaga uma pessoa com perda auditiva, a gente pergunta sobre a questão da anamnese, se ela tem perda auditiva familiar. Então, a gente sabe que isso tem muito a ver, principalmente em parentes de primeiro grau. Existem doenças que levam à perda auditiva, que são doenças hereditárias, por exemplo, a otosclerose, que é um tipo de perda auditiva hereditária. E a gente sabe que algumas doenças metabólicas, elas podem acelerar essa perda auditiva conforme o tempo. Tá? Então, se você tem diabetes descompensado, não controlado, hipertensão arterial, hipotireoidismo, isso tudo acelera a perda das suas células ciliadas, faz com que você diminua cada vez mais a sua reserva coclear e você tenha perda de audição. Conforme o tempo vai passando, a gente tem um nome até para esse tipo de perda auditiva, chama presbiacusia, que é a perda auditiva com a idade. A gente vai ter perda inerente, sim. Mas é óbvio que tem pessoas que têm 90 anos e escutam super bem. Por quê? Provavelmente tem um estilo de vida saudável, não tem comorbidades, não tem nenhuma história familiar positiva de perda auditiva, não tiveram exposição a ruído ao longo do tempo. Então, são pessoas que premiadas, né? Mas a maioria, sim, a gente vai gastando a nossa reserva coclear ao longo do tempo. Mas existe alguma forma que você possa nos oferecer aqui de economizar a nossa audição? Que a gente possa até deixar no programa, porque você sabe que ele fica para sempre, né? Hoje ele é inédito, mas ele vai ficar no nosso rotativo. Então, o que a gente pode fazer para ouvir melhor e não ficar, no meu caso, aquela velhinha surda de ficar pro netinho? Com certeza. Então, algumas coisas básicas, né? A gente controlar as doenças metabólicas, que são doenças que a gente sabe que elas estão ligadas diretamente ali à lesão do meu córtex auditivo, da minha parte auditiva, né? Da minha parte coclear auditiva. Se a gente diagnosticar a perda auditiva, a protetização, ou seja, o uso do aparelho auditivo precoce, a gente sabe que ele freia essa perda, então você faz com que a perda seja mais lenta do que se você não usasse aparelho. É mesmo? Eu achei que era o contrário, interessante. Muitas pessoas acham. A indicação do aparelho, principalmente, a gente tem perda auditiva, principalmente em algumas frequências que a gente sabe são mais fundamentais para fala, 500, 1000, 2000, 4000. Se eles têm perda auditiva nessas frequências, a gente orienta a protetização mais precoce possível. Eu achei que o ouvido ficasse preguiçoso. Não. Que nem óculos. Quanto mais você usa, mais você precisa usar. Eu tenho essa sensação, eu uso óculos. Sim, na verdade é o contrário, porque a gente não vai precisar colocar a TV muito alta. A gente não vai precisar que outras pessoas falem mais alto com a gente. A gente vai segurar nossa questão de voz e comunicação. Então, a gente parte para um ambiente, como se fosse um ambiente que o nosso aparelho auditivo fornece para a gente, que fosse um ambiente de normoacusia, ou seja, que você não tivesse perda auditiva. Ou seja, então, quem gasta menos tem mais, uma espécie de economia dos ouvidos. Exatamente, uma espécie de economia dos ouvidos. Bom, olha, eu vou ter que interromper, que a gente tem que ter um intervalo, mas você espera um minutinho, segura essa ideia e eu peço a você que fique conosco, que nós voltamos já já com a doutora Priscila. Até logo. De volta com o nosso Alerj Entrevista de hoje com a doutora Priscila Campos, otorrinolaringologista, que está nos dando dicas sobre como conservar a nossa audição e para quem já está no caminho de perda, de declínio, de melhorar esse processo. Mas, doutora, o que eu acho que a pergunta atual da contemporaneidade é sobre os dispositivos, esses Bluetooth que todo mundo usa, com fio, sem fio, se isso faz mal, se faz mal, qual o menos maleficioso para a nossa saúde? Quer dizer, que eu acho que isso é o que nós precisamos de focar aqui para salvaguardar a audição da população, porque você anda na rua, está todo mundo falando sozinho, né? A pessoa com o celular no bolso, debatendo assuntos, não é assim? Exatamente. Então, a gente sabe, hoje em dia, pela Agência Nacional de Saúde e pela Agência Mundial de Saúde, que mais de 1 bilhão de pessoas entre 12 e 35 anos, eles vão estar expostos à perda auditiva por exposição a ruído. E essa exposição a ruído, ela vem basicamente do fone de ouvido. Uau! Tá? Exato. Então,
que a gente pode melhorar aí nesse fone de ouvido? Ou seja, as pessoas vão ficar surdas antecipadamente precocemente nessa geração porque Exato. estão usando demais? Demais fone de ouvido. Menina, eu tô com tanta pergunta que eu não tô nem me aguentando. Porque eu, quando era menina, ontem, eu usava um headphone que era externo. Então, tinha uma esponja que punha aqui. Hoje em dia é dentro do ouvido. Eu imagino que deve ser pior para a audição, porque está Exato. dentro, né? Queria que você explicasse isso tudo, tá? Exato. Então, vamos lá. Fone de ouvido. Quanto maior a proximidade do volume sonoro que sai do fone de ouvido para o tímpano, pior, né? Ui. Porque ele vai entregar uma pressão sonora maior. Então, os fones intracanaliculares, são esses que colocam lá dentro do ouvido, eles são piores do que o fone que é o externo, né? A gente tem também os fones que tem cancelador de ruído. O cancelador de ruído, ele é uma coisa que está sendo estudado muito agora, porque ele tem a parte boa, que qual que é a parte boa? Eu cancelo o ruído do ambiente, então eu não preciso colocar um volume muito alto no meu fone para poder escutar a minha música, escutar a minha entrevista, a coisa que eu quero escutar no meu fone de ouvido. Mas, por outro lado, a gente percebe que a gente está aumentando o número de pessoas que têm misofonia, que é quando a gente tem alteração, que as pessoas sentem dificuldade ou sentem pavor ou medo ou até nojo com alguns barulhos muito normais. Por exemplo, barulho de mastigação. Tem gente que se sente com pânico com barulho de mastigação. Uau, essa eu não conheço. Verdade, chama misofonia. Misofonia. Isso. E hiperacusia também, a gente está com mais casos de hiperacusia. Pacientes que se sentem incomodados com barulhos que teoricamente seriam barulhos usuais. Além disso, a gente vê... Hiperacusia é o nome Hiperacusia, isso. E a gente vê também casos maiores de pacientes, de pessoas, né, com TDAH, dislexia, dificuldade no colégio. E o que os estudos novos têm mostrado? Que esse cancelador de ruído, apesar dele ser bom por esse lado, que faz com que a gente não precise aumentar tanto o volume, por outro lado, ele induz o nosso cérebro a pensar que o mundo é um silêncio. E a gente vai ter atenção auditiva basicamente para o que está dentro do nosso fone de ouvido. Então, quando a pessoa tira o fone e está num ambiente ruidoso, por exemplo... Exato, uma sala de aula, que alguém está falando ali do lado, a professora está falando ali na frente, o outro aluno está batucando na carteira, a pessoa não consegue entender para onde ela deve dar a atenção auditiva dela. E daí ela tem dificuldade na escola, baixo rendimento escolar. Então, eles estão associando o uso de canceladores de ruído a esse tipo de evento. Então, é uma coisa para a gente pensar muito bem. Quer dizer, o benefício não compensa o malefício, eventualmente. Exato. Então, a gente tem que pensar, principalmente em crianças que estão com a plasticidade neuronal, assim, a 1000, que estão em época de alfabetização, crianças mais jovens, que hoje em dia a gente vê até criança pequenininha, né? Com aqueles fones bonitinhos, né? Com orelhinha. Isso, com orelhinha, enfim. Né? Tem todo um apelo visual, um apelo lúdico para você usar mais o fone. E quem nada que entra água no ouvido, isso tem alguma interferência? Porque o ouvido, a priori, não é feito para entrar água. Uhum. Então, nosso ouvido, ele basicamente ele tem proteção natural contra a água. Então, o formato do conduto auditivo, que é esse canalzinho que chega no tímpano, faz com que a água não entre. A cera, ali o cerume ele é hidrofóbico, ele faz com que a água seja repelida. Então, não ficar tirando cera toda hora, enfim. Peraí, mas isso... não ficar retirando? Não então, ficar esse negócio de limpar as orelhas, vai limpar a orelha, menino, que tira o cotonete amarelo, nada disso? Nada disso. Deixa ficar com... O cerume, além dele ter essa capacidade hidrofóbica de evitar a água entrar, ele também tem lisozimas, tem algumas enzimas ali que são protetoras do nosso ouvido, que fazem com que as bactérias que eventualmente entrem, elas morram por causa dessas enzimas que estão ali. E além disso, é uma proteção para corpo estranho, né? O nosso cerume é um cerume mais pastoso, que se você tiver poeira, uma formiguinha, um inseto pequeno, ele vai ficar preso ali no cerume. Então, a gente não deve remover. E o tímpano, ele se recupera? Porque eu conheço pessoas que furaram o tímpano, até saiu sangue. Sim. E depois ele voltou, a pessoa não ficou com deficiência auditiva. Sim. Então, isso depende muito, tá? O tímpano, ele se recupera, principalmente quando a gente tem algum trauma e é uma criança pequena. Por exemplo, a criança teve uma otite média. O ouvido dela ficou cheio de catarro, de pus, de secreção. E ele espontaneamente abre, que aquela criança fala assim, eu estava com muita dor de ouvido, o ouvido agora está escorrendo. Isso geralmente volta, tá? Principalmente porque onde o tímpano rompe é um local do tímpano que ele é
mais fininho e ele tem menos pressão ali, então é mais fácil dele se regenerar sozinho. Trauma acústico. Eu estava perto de um lugar, deram um tiro perto de mim. Eu tive uma perfuração timpânica traumática, um barotrauma, por causa do barulho muito alto. Geralmente se recupera, tá? Mas isso depende de algumas coisas. Ir ao otorrino para poder ver o tamanho da perfuração, a localização da perfuração, não molhar de jeito nenhum esse ouvido, porque isso pode induzir a infecções, porque a gente perdeu a nossa proteção timpânica, né? E tratar o mais precocemente possível. Mas a maioria, sim, se regenera. Crendices populares. Então, colocar azeite quente, Não, de jeito nenhum. luz. Já viu essa de botar luz? Pega um abajur com uma lâmpada, coloca um cone dentro do ouvido. De jeito nenhum. Isso aí a gente pode ter lesões. A gente já teve, já presenciei lesões por azeite quente e chá que coloca no ouvido por causa de dor de ouvido. Não deve fazer isso. Tá? A gente pode ter queimadura no tímpano, ter perfuração timpânica, ter até estenose do conduto. Às vezes é tão ruim o líquido que é colocado ali que ele cauteriza, ele é um líquido cáustico que pode fechar o conduto da audição. Você mencionou, antes de começar o programa, sobre uma sopa de letrinhas, o PAC. Do que se trata o PAC, doutora? Então, o PAC é um exame de audição, que é o processamento auditivo central. Então, ele serve para essas pessoas, a gente avaliar as pessoas que falam assim, eu escuto, mas eu não entendo. Eu escuto, mas eu não consigo localizar muito bem o som. Eu não consigo reconhecer padrões de som. Então, o PAC, ele é um exame auditivo que serve para isso. Serve para a gente avaliar se o nosso paciente ele tem algum déficit de transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, dislexia. Esses pacientes que têm misofonia, esses pacientes que têm hiperacusia, pacientes com outros distúrbios auditivos, a gente pode indicar o PAC. E o importante é falar que o PAC, ele é adaptado de acordo com o tipo de paciente, se ele tem perda auditiva, algum grau, não tem, o nível de escolaridade, se ele sabe ler, se ele sabe interpretar o que a gente vai estar colocando ali, e ele é muito bom para isso daí. E é um exame que muitas pessoas não sabem, desconhecem que existe, né? Então, se você acha, não, eu tenho certeza que eu tenho algum problema na minha audição, mas eu já fiz audiometria e sempre está normal, mas eu tenho dificuldade de entender quando eu estou num ambiente ruidoso, eu tenho muita dificuldade, se eu sou, por exemplo, um aluno, que fala, eu sento atrás, eu não consigo prestar atenção na aula, o PAC vai te ajudar nisso, né? Então, é importante a gente conscientizar as pessoas de que existem exames a mais que podem trazer para a gente uma luz diagnóstica num paciente que basicamente é dito que ele não tem perda auditiva. Ele é de fácil acesso, esse exame? É um exame de fácil acesso, tá? É um exame que ele é feito junto, geralmente a gente faz a audiometria primeiro para saber o nível de audição do paciente e a gente segue com esse exame. É um exame que às vezes é feito em 3 etapas, num dia você consegue fazer. É um exame que vai mostrar para você vários barulhos e fazer depois um barulho diferente. Então, pedir para levantar a mão quando esse barulho diferente aparecer. Os barulhos vêm de locais diferentes. Qual é a localidade disso? Então, é um exame bem tranquilo de ser feito. E num programa sobre ruído e barulho, eu queria reservar um espaço para nós falarmos sobre o silêncio. Então, como fazer esse silêncio e qual o silêncio que contribuiria para uma restituição auditiva? Quer dizer, é um silêncio com a natureza? É bom, então, uma pessoa que está com problemas e está vendo um declínio da sua audição e eu vou imaginar aqui, para o lado de um riacho, e ficar ouvindo, ou para a praia e ficar ouvindo o barulho da onda do mar, ou ficar escutando a chuva, coisa que na atualidade eu acho que é pouco usual, né? As pessoas estão mais virando as páginas das redes sociais, mas enfim, num processo de recuperação, isso contribuiria? Que tipo de silêncio é melhor para se ajudar a ouvir-se melhor? Então, o silêncio, ele é fundamental. É fundamental para a concentração, ele é fundamental para a gente poder sedimentar o conhecimento adquirido, tanto que você vê que em locais que precisam de grande concentração, bibliotecas, por exemplo, existe a lei do silêncio, né? E a gente tem a lei do silêncio na nossa sociedade. A partir de 10 horas da noite, a gente tem que fazer barulhos mínimos, né?
Que esse número é 80 decibéis? Que 80 decibéis. Então, isso. 80 decibéis é quando o vizinho chama a polícia. Exato. Então, e as pessoas confundem muito, desculpa eu entrar aqui, mas Não tem problema. as pessoas confundem muito a questão da lei do silêncio com barulho máximo. Então quer dizer que até 8 horas da noite eu posso ficar fazendo, 10 horas da noite eu posso ficar fazendo barulho de 85 decibéis ininterruptamente. Não, eu não posso. Tá? Não? Não, porque isso é dito como poluição sonora. E poluição sonora é crime ambiental também. Então, antes das 22 horas... Tem que ser um barulho tolerável. De repente, você, claro, o seu vizinho deu uma festa, é uma ocasião, a outra. Agora, se é aquele vizinho que todo dia, das 8 da manhã às 10 da noite, está tocando bateria no volume máximo, ele está contribuindo uma poluição sonora, ele está contribuindo para uma exposição a ruído que você está tendo ali. Então, sim, você pode pedir, chamar ajuda, chamar a polícia, tentar conversar com ele. Isso não é certo, tá? Na lei também isso está aí disposto. E a disposição é barulho máximo? Isso, então, existem locais, dependendo, se você tem áreas rurais. Nas áreas rurais a gente tolera menor barulho por causa dos animais, e daí você tem áreas industriais, áreas domiciliares. Você consegue ver, de acordo com que você mora no seu CEP, você consegue pesquisar e ver qual é o ruído ali que é o ruído máximo permitido. E a partir desse ruído máximo, a pessoa está cometendo uma infração. Nossa, interessantíssimo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas então, voltando para o silêncio... Isso, então, a questão do silêncio, né? Silêncio é ouro, a gente precisa de silêncio. Se a gente tem exposição a ruído, a gente sabe que essa exposição a ruído, durante um tempo, ela causa o que a gente chama de fadiga auditiva, que é quando a gente começa a ir para um lugar silencioso e a gente vê que a gente está tendo zumbido. E esse zumbido, se você está começando a ter exposição sonora, esse zumbido chega uma hora que ele para. Tá? Então, isso faz com que o silêncio, ele faz com que você diminua essa fadiga auditiva. Então, ele faz com que a sua célula ciliada lá dentro da sua cóclea, ela consiga se recuperar, ela não tenha tanta lesão, dê tempo para ela se recuperar. Qual é a proporção? Porque, por exemplo, quando a pessoa come muito, não adianta ela comer um dia, ficar um dia em jejum, que ela não emagrece o correspondente. Em relação à audição. Então, a cada 2 horas de exposição, a gente recomenda meia hora de silêncio. Ué, então... O silêncio está ganhando, exato. Porque 30 minutos contra 2 horas... Exato. Tá, isso é o que a gente precisa. Para pessoas que têm zumbido, o silêncio absoluto, muitas vezes, ele não é recomendado. Por quê? Porque o silêncio absoluto, ele faz com que você aumente a percepção do zumbido. Então, para pessoas com zumbido, a gente orienta um silêncio relativo. É esse silêncio que você está falando. O silêncio que tem ambiente da natureza, que você tem cachoeira, barulho de água, barulho de mato, barulho de chuva, porque são ruídos que são baixos, são ruídos relaxantes, mas eles vão mascarar o meu zumbido. Eles vão fazer com que eu perca a minha atenção auditiva no zumbido e comece a ter atenção auditiva nesse meu outro ruído. Então, é um silêncio relativo. Mas então, peraí, o primeiro silêncio eu não estou nem sabendo aonde nós vamos buscar no mundo atual. Onde vai ser esse primeiro silêncio, onde todos os lugares têm barulho? Pelo menos na nossa parte de dormir, tá? Na nossa fase de dormir. A gente chama de higiene do sono. 2 horas antes do sono, antes da gente dormir, o ideal é que seja um ambiente com silêncio total ou um silêncio relativo. Ou seja, nada de dormir com televisão. Nada de dormir com televisão. Nada de dormir com televisão. Nada de dormir ouvindo podcast. Porque você dorme, mas seu córtex auditivo ele não dorme. Então ele ainda está desperto, você está liberando ainda hormônios da parte de atenção auditiva, da parte de você estar acordado. Então você dorme, mas você não dorme totalmente. E daí você tem microdespertares. E esses microdespertares fragmentam o teu sono e fazem com que você não atinja o sono de ondas lentas, o sono mais profundo. E isso aumenta o risco cardiovascular. Uau, e isso vai de encontro com o pessoal da autoajuda, da autossugestão, que diz que você tem que, durante a noite, colocar um negócio debaixo do travesseiro para ficar escutando idiomas, não. Que o seu subconsciente Sim, não dorme. Mas exatamente, você está trocando uma coisa pela outra. O seu subconsciente realmente não dorme. Né? Você está com atenção auditiva. Então, qualquer coisa, por mais que você não lembre, você vai ter microdespertares. E o microdespertar, às vezes, ele não aciona a nossa memória, mas ele fragmenta o sono. E a fragmentação do sono, a gente sabe que está ligada à obesidade, aumento de risco cardiovascular, aumento de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular encefálico. Está ligado à hipertensão arterial resistente a tratamento, depressão, ansiedade. Uau.
Então, o silêncio para dormir, ele é de ouro. A gente tem que dormir com silêncio. Você é jovem, mas já é professora Sim. da UFRJ e da Estácio. Você quer deixar um recado? Nós estamos nos encaminhando para os minutos finais. Quem é rica como você tem sempre muito mais assunto, então você está convidada para voltar aqui para nos dar mais aulas, nos ensinar e nos conduzir a ter uma audição melhor. Mas você tem algum beijo a mandar, algum contato a dizer? Onde que nós te encontramos no Instagram, com perguntas, com quem gostou da entrevista, quer te seguir? Como é que faz? Então, se você quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é @DRAPricampus. Tá? E fica à vontade de falar comigo lá, tem todos os meus contatos de consultório, manda um direct, pode falar comigo, fica à vontade. E eu tô também no Fundão, no setor lá de imunologia, de otorrinolaringologia e na Estácio, na otorrinolaringologia. Se alguém quiser, fica à vontade, o meu Instagram, eu vou falar com vocês sempre, tá bom? E um último recado que eu queria dar para esse pessoal, é pessoa jovem, né? Igual você falou, você é jovem, então é isso. Hoje em dia, a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. A gente, no próprio celular, a gente tem o limitador de volume do fone de ouvido. A gente tem como despertar, colocar alarmes para despertar caso a gente exagere, use mais tempo, para a gente fazer esse tempinho de silêncio para dar uma calmaria para nossas células auditivas. Então, assim, usem isso, explorem a tecnologia a nosso favor. É verdade, muito bom, que fechamento agradável, inteligente, bem colocado. Quero te agradecer, já havia feito o convite, reforço que você está convidada para estar aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença e a você que esteve conosco, os que escutam, obrigada pela sua audiência, aos que não escutam, o nosso muito obrigada, aqui com a nossa equipe de Libras, a quem eu aproveito para mandar um beijo e reverenciar com todo o meu carinho e respeito. Muito obrigada, até o próximo programa.